Fala, senhores, boa tarde com todos os irmãos. Nesta tarde, tem uma palavra de Deus para o nosso coração que se encontra no livro de Mateus 5,13, que vai dizer assim, a epígrafe do texto: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vai dizer: vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que há de salgar? Ele fez essa pergunta. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Esse texto de Mateus, e o autor do texto, ele vai usar essa metáfora, falando que os discípulos são o sal da terra. Quando ele fala essa metáfora, ele está falando literalmente que o nosso modelo de cristianismo, o nosso modelo de vida veio através de Jesus. Jesus é quem? Filho de Deus, que veio à terra para salvar a humanidade. E quando Jesus passou na terra, ele foi o sal da terra. Ele trouxe esperança, ele salgou, no modo de dizer, ele trouxe esperança para a humanidade. Porque a humanidade era uma humanidade caída nos seus pecados, idolatrava, praticava um monte de pecados, e Jesus viu que nós não poderíamos salvar por nós mesmos, então Deus envia Jesus. E Jesus vem pregar o evangelho, Jesus vem pregar o evangelho do arrependimento, que todo pecador tinha que se arrepender e se voltar para Cristo. Mas aí o que aconteceu? Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia e foi para o céu. E aí a missão era quem? Ide e pregar o evangelho. Os discípulos teriam que continuar pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, exortando em amor, falando da graça de Cristo, falando da redenção, falando da salvação e curando. Por isso que os discípulos seriam o sal da terra. Eles têm que ser o sal da terra. Nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que falar desse amor, dessa graça, para aqueles que vivem em trevas, para aqueles que vivem debaixo do jugo de Satanás. E o texto de Mateus, ele fala isso, que nós temos que ser o sal da terra. Ele usa essa metáfora do sal. Ele vai dizer: se os discípulos não forem o sal da terra, com que há de salgar? Se nós dissermos que nós somos cristãos e nós não exercemos, que nós não seguimos a Cristo do jeito que Ele nos ensinou, então não vale nada servir a Cristo desse jeito. Ele vai dizer aqui: se o sal for insípido, de nada mais presta, tem que ser lançado fora e pisado pelos homens. Está dizendo, se nós somos cristãos e nós não damos testemunho, nós não mostramos quem Cristo é, nós não estamos no Evangelho, estamos distantes da verdade de Cristo. E aí ele vai lá embaixo no 14, ele vai dizer: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Irmãos, se você está em Cristo, ninguém pode apagar a luz que há dentro de você, ninguém pode apagar o Espírito Santo de Deus que está na sua vida, seja os seus parentes, seja seus amigos, seja na faculdade, seja onde você pisar. As pessoas vão ter que ver Cristo nas suas atitudes, eles vão se impactar com o que você fala, com o que você professa, com o que você faz, porque o Espírito Santo de Deus, ele te chama para você viver na contramão do mundo. Ele te chama para você não ser feliz no pecado, que você venha se arrepender e se apegar a Cristo. Então, essa palavra que eu deixo para os amados irmãos: não se pode edificar, não se pode, vai dizer, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ninguém pode apagar a luz de Cristo que habita em você. Tá bom? Um abraço, fique com Deus. Essa breve palavra para nossas vidas. Um abraço, um beijo, fica com Deus todos, que Deus abençoe.